1 Samuel 24, de 1 a 8, diz assim a palavra do Senhor: E sucedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, anunciaram-lhe, dizendo: Eis que Davi está no deserto de En-Gede. Então tomou Saul 3.000 homens escolhidos dentre todo o povo de Israel, e foi em busca de Davi e dos seus homens, até sobre os cumes das penhas das cabras montesas. E chegou a uns currais de ovelhas no caminho onde estava uma caverna, e entrou nela Saul a cobrir os pés, e Davi e os seus homens estavam nos fundos da caverna. Então os homens de Davi lhe disseram: Eis aqui o dia no qual o Senhor te diz: Eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como te parecer bem aos teus olhos. E levantou Davi e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois o coração de Davi doeu por ter cortado o manto da orla de Saul. E disse aos seus homens: O Senhor me guarde de que faça tal coisas ao Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo a minha mão contra ele, pois é ungido do Senhor. E com estas palavras Davi conteve os homens seus e não lhes permitiu que levantasse contra Saul. E Saul levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Depois também Davi se levantou da caverna e saiu, e gritou por trás de Saul, dizendo: Rei meu senhor! E olhando Saul para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. O ensinamento aqui nessa passagem é sobre a importância da integridade. Isso é fundamental, é um princípio fundamental na vida do crente em Cristo Jesus, a integridade. Então essa história aqui retrata sobre um personagem, Davi, nesse tempo de vida em torno de 19, 20 anos, e Saul, rei sobre todo o Israel. Aqui Israel ainda era único. Ele demonstrava um grande ciúme contra Davi, em relação a ele, no sentido até de perseguir e buscar tirar a vida de Davi. Se nós lembrarmos, Davi foi genro de Saul. Então ele queria o mal de seu genro, aquele que desposou Mical, a sua filha. Mas Saul era um homem escolhido de Deus. Se nós formos lá para o capítulo 8 do livro de 1 Samuel, quando o povo pede para Samuel que constitua um rei sobre eles, e disseram, versículo 5 do capítulo 8 de 1 Samuel, Eis que tu estás velho, Samuel. Samuel liderava. Naquela época, antes de ter rei sobre Israel, Samuel, o sacerdote, liderava Israel, e tinha os juízes também anteriormente que lideraram o povo de Israel. Samuel era o último juiz sobre Israel, então era liderado. E o povo diz: nós queremos ser igual às outras nações, diz o versículo 5, constitui um rei sobre nós. E o Senhor diz a Samuel, a partir do versículo 6, porém essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor, e o Senhor disse a Samuel: ouve o povo em tudo quanto te dizem, porque tem rejeitado a mim. Então, o povo rejeitou a Deus, pedindo um rei sobre eles, para que pudesse reinar. E esse rei foi um rei perverso. Por quê? Porque perseguia o seu próprio povo. Então, Saul foi designado por Deus. Ele não foi um homem escolhido como posteriormente foi Davi, mas Deus permitiu na sua soberania que fosse constituído, e aí dentre a tribo de Benjamim foi escolhido Saul para que reinasse sobre Israel. Então esse é o homem que estava sobre o poder, e o capítulo 5 mostra que o povo rejeitava a Deus, assim como Saul. Nós vamos ver mais adiante que ele rejeitou a palavra do Senhor e fez conforme lhe agradava sobre o povo de Israel. Então, uma sequência de erros na vida de Saul levou ele a esse ponto de estar perseguindo a Davi. Ele foi um homem escolhido por Deus, permitido, né? Mas lá em 1 Samuel 13, de 9 a 14, Samuel havia acordado com Saul: daqui 7 dias tu vem aqui que eu vou sacrificar ao Senhor. Samuel não vinha, e Saul, com medo que o povo se espalhasse, ele pegou e trouxe sacrifício ao Senhor, que não era permitido ao rei. Quebrou o mandamento do Senhor. A partir dali o Senhor rejeitou ele. E depois também, quando o Senhor mandou ele matar os amalequitas, lá no capítulo 15, ele preservou
Agag e também preservou os bois para o holocausto, coisa que Deus mandou aniquilar com tudo. A partir desse momento, um espírito maligno começou a tomar conta de Saul. E aí foi escolhido Davi, capítulo 16, foi escolhido Davi para que pudesse ser já rei sobre Israel, e Davi passou a ministrar com a sua harpa na presença de Saul para que acalmasse aquele espírito de mal que vinha sobre Saul, porque o espírito de Deus se retirou de Saul. Naquela época o espírito habitava temporariamente na pessoa que Deus escolhia para que ele habitasse. Então não tinha mais o espírito de Deus, e sim um espírito mau. E aí ele, através dessa incitação do mal, ele passou a marcar a vida de Davi. Por quê? Porque ele sabia que Davi reinaria em seu lugar. Mas nós vamos ver a integridade desse homem Davi, sabendo, ainda jovem, sabendo que ele deveria aguardar o tempo de Deus para que se cumprisse a sua promessa. Primeiro, Samuel 16 narra lá quando Samuel unge Davi no meio de seus irmãos para que fosse rei sobre Israel. Então ele foi trazido à presença de Saul. Ele tangia a sua harpa e Saul se acalmava. Até que, capítulo 17, quando o seu pai Jessé manda que ele vá ver como estão seus irmãos na batalha, e lá ele vê Golias e ele se apresenta, porque Saul covarde e todo o exército covarde não queriam enfrentar um homem filisteu que desafiava o povo. E Davi, um franzino, um homenzinho pequeno, foi e enfrentou e derrotou o Golias. E aí, a partir daí, as mulheres, capítulo 18, versículo 7, começaram a cantar: Saul derrotou seus milhares, mas Davi seus 10 milhares. Ou seja, deram mais glória a Davi. E aí ele começou a perseguir. Então, esse momento que chega aqui já é um momento crítico de perseguição, e ele tenta realmente matar a Davi. Já Mical já havia protegido eles, preservado ele havia descido por um cesto pelo muro, porque Saul havia mandado um grupo na casa dele para matá-lo, e agora aqui com seus homens Davi fugia. E interessante, Davi estava guardado numa caverna, porque sabia que Saul perseguia. E aonde Saul entrou? Na caverna onde Davi estava guardado. Ali fala no versículo que ele foi cobrir os seus pés. Na realidade, cobrir os seus pés é fazer as necessidades físicas, fisiológicas ali. Ele foi lá fazer suas necessidades, e Davi estava lá no interior da caverna sem Saul saber. E Davi corta a orla do manto de Saul. E os homens dizem: não, tu tem que matar esse homem, porque ele está nos perseguindo, ele está te perseguindo, ele quer a tua vida. Mas Davi percebe que aquilo ali não é a vontade de Deus para aquele momento. Então o Senhor preparou esse conjunto de situações na vida de Davi para que ele pudesse se preparar para quando assumisse o reinado. Lá depois, nós estamos falando de 19, 20 anos, ele assumiu com 30, quer dizer, mais 10 anos se passaram, para que quando ele assumisse, ele pudesse ser uma pessoa íntegra, que Saul não era. Porque Deus escolhe pessoas íntegras para liderar o seu povo. E ele seria o rei sobre Israel. E Saul sabia isso. Então, a importância de Deus nos preparar. Integridade é definida como solidez moral, retidão e honestidade. E aqui não é só nos nossos negócios. Aqui nós, como salvos em Cristo Jesus, espiritualmente falando, nós devemos ter esse procedimento. A definição hebraica de integridade retrata a perfeição como se fosse uma pedra preciosa, uma gema que alguém encontra num campo, né, com uma escavação, e aquilo ali é precioso. Isso é integridade. A pessoa tem que demonstrar isso na sua vida. Então, Deus, usando essa circunstância para aperfeiçoar o caráter de Davi, eliminar da vida de Davi tudo aquilo ainda que pudesse impedir dele ser um rei como ele foi. Davi amava o Senhor e ele aceitava aquilo que o Senhor preparava para a sua vida. Como é difícil quando nós nos queixamos, quando a circunstância foge do nosso controle ou não é como nós queremos. Às vezes nós temos esse hábito de nos queixarmos de Deus, colocar em Deus a culpa, mas Davi não. Davi ficou firme. A Bíblia nos mostra que nós somos falhos, somos pecadores, mas nós podemos servir a Deus constantemente, sem cairmos pelo pecado ou pelo mal. Então, qual o tipo de cristão que eu tenho sido? Como eu tenho me apresentado
sabendo que eu tenho as minhas falhas, o irmão Salomão pregou sobre isso, né? Conhecer as minhas falhas para que eu possa entender melhor os irmãos, isso é importante. Para que nós possamos ajudar até aqueles que muitas vezes não veem as suas falhas e se acham espiritualmente poderosos. Então, é um ensinamento da palavra do Senhor. Salmo 7:8, o Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a minha integridade. Davi fala isso lá. Ele sabia que era pecador, mas ele queria que Deus o julgasse no padrão de Deus. Por quê? Porque ele procurava viver de conformidade com Deus. Mostrava para ele dia a dia. Então Deus permite essas circunstâncias muitas vezes para nos testar, irmãos, se realmente nós vamos permanecer firmes ou não. E aqui no nosso texto, ele providenciou, versículo 3, essa caverna, versículo 2, 3.000 homens ficaram fora. Saul parecia protegido, porque ninguém entraria na caverna. Mas o inimigo de Saul, para Saul, já estava na caverna. E ele teve oportunidade de tirar a vida de Saul, mas ele não o fez. Saul pensava que estava seguro. Davi, versículo 4, e seus homens estavam lá naquele interior da caverna, silenciosos. Por quê? Porque para Davi, Saul não era inimigo. Além de ser seu sogro, ele era o ungido de Deus, conforme ele fala. O ungido de Deus, longe de mim que eu faça, versículo 5, essa situação, versículo 6, guarda que eu faça algo contra o ungido do Senhor, contra aquele líder que o Senhor colocou. Ele não está ali por acaso, assim como eu não vou estar por acaso quando eu chegar a ser rei sobre Israel. Então, medindo as pessoas com a mesma medida que tu quer ser medido. Tu não pode ser legalista, fazer as coisas para ti de um jeito, para os outros de outro jeito. Precisa ter o padrão de Deus. O inimigo estava em suas mãos, mas não era inimigo. 1 Samuel 16:7, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dele. Porém o Senhor olha para o coração. Ali quando Saul apresentou aqueles bois para sacrifício, é do meu jeito, meu Deus. Mas Deus não quer isso. Ele olha a intenção do nosso coração. Tu devia ter matado Amaleque e não ter preservado ninguém. Eu não quero esse sacrifício. Obediência é muito mais importante do que sacrifício. 1 Samuel 13:14, porém agora não subsistirá o teu reino, Deus falando através de Samuel, o Senhor já tem buscado para si um homem segundo o seu coração, e já tem ordenado o Senhor que ele será chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. O Senhor já havia falado, e ele sabia que Davi seria, porque lá em Atos 13:22, Paulo, quando fala lá no discurso na sinagoga da Antioquia, de Pisídia, ele fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque Deus viu o coração dele, pecador como nós, mas viu a intenção de um homem querer ser íntegro e servir a Deus para a glória do Senhor. Então, irmãos, nós podemos nos espelhar na palavra de Deus nesse exemplo, não de Saul, mas de Davi. Somos tanto pecador como Saul como Davi, mas podemos ser um Davi nas nossas decisões. Saul era um líder falho, porque a posição dele não era a vontade de Deus, era a sua glória. E nós agimos muitas vezes assim. A integridade de Davi impediu dele, longe de mim, versículo 6, que eu levante a mão contra o ungido do Senhor. Ah, mas eu já sou ungido. Samuel teve lá e me disse que eu vou ser rei. Quer dizer, ele podia ter terminado. O que ele fez com Golias? Ele matou Golias com a sua funda, com uma pedrada, e foi lá e decepou a cabeça dele e saiu com a cabeça como um troféu. Ele poderia ter matado Saul dentro da caverna e ter saído com a cabeça de Saul como um troféu. Está aqui, ó, agora eu sou o rei. Porque naquela época era assim, quando alguém se levantava contra o rei, era muito fácil de fazer algo contra e acabar com aquele reinado e tu tomar posse. Mas sabia que alguém faria contigo isso também. Porque era assim que funcionava naquele tempo, a força que mandava. Mas aqui no caso nós estamos falando de pessoas ungidas por Deus, tanto Saul como no caso de Davi. Então ele tinha isso em mente porque o coração dele era conforme o coração de Deus. Mas no versículo 4 ele fala que ele levantou mansamente
versículo 4 no finzinho, e cortou o manto, a orla do manto, do vestido de Saul. E isso, irmãos, doeu no coração de Davi. Mesmo ele não tendo feito mal, mesmo Saul não vendo, pesou no coração dele. Por quê? O homem íntegro tem esse tipo de comportamento. Saul poderia ter se retirado e ido embora, mas ele não era íntegro. No caso de Davi, ele pesou. 1 Samuel 17, 50 e 51. Assim Davi prevaleceu contra os filisteus com uma funda. Poderia ter prevalecido ali, mas ele não usou. Por quê? Porque não era a vontade de Deus. Versículo 5. A pessoa íntegra, ela controla o seu desejo, controla a sua emoção e controla o seu orgulho. Controla, tem os sentimentos dominados, né? Nós somos corpo, alma e espírito. A pessoa que não crê em Jesus Cristo como Salvador tem corpo e tem alma, seus sentimentos, mas não tem o Espírito de Deus que habita nele para dar esse controle sobre os desejos da carne, sobre as concupiscências dos olhos, sobre a maldade que ele possa pensar em fazer. Então, o Espírito de Deus não habitava mais em Saul. Por isso que ele agia daquele jeito. Agora Davi não. Davi já estava ungindo o Espírito do Senhor. O Espírito de Deus habita em nós, irmãos. Então nós precisamos ter comportamento íntegro nas nossas decisões. Atos 24, 16. E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Por quê? Porque os homens estão olhando, quando eu digo que sou um filho de Deus, como eu estou agindo. E eu preciso agir em integridade no meu relacionamento com as pessoas que não têm a Cristo como Salvador. 1 Timóteo 3,9. Guardando o ministério da fé em pura consciência. Paulo falando para Timóteo. Não vale só para bispos, diáconos, como aqui estava sendo falado. Vale para o povo de Deus, vale para o salvo em Cristo Jesus. Porque ele faz parte do corpo da igreja de Cristo. Então a nossa consciência, irmãos, ela nos acusa muitas vezes. E quando ela nos acusa como um salvo, é porque o Espírito de Deus está trabalhando no meu coração e dizendo, ó Davi, não é assim, Deus não quer que tu haja assim. Amém por isso, quando isso acontece. Agora, se não acontece, fica endurecida, empedrada, como no caso, a consciência de Saul. Então, irmãos, a importância da integridade, à medida com que nós temos o costume de violar a palavra de Deus, mostra a nossa integridade. Porque quanto mais eu violo a palavra de Deus e não me pesa no coração, eu estou me afastando de Deus. É um termômetro para mostrar que a minha vida espiritual não está condizente com a palavra do Senhor. A consciência dominada pelo Espírito vai permitir que façam coisas para honrar e glorificar a Deus. 1 Timóteo 1, 19 e 20. Conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram náufragos na fé. E entre esses Emineu, Alexandre, os quais entreguei a Satanás para aprenderem a não blasfemar. Então também tem outros no Novo Testamento que naufragaram na fé porque não tinham uma consciência íntegra. E aqui Paulo está falando a Timóteo. Então a nossa integridade, ela é medida dessa forma, como Deus vê o nosso coração. E nós possamos ter esse sentimento. Quando o pecado não nos incomoda, é porque nós estamos andando na carne. Quando nós somos provados e não cedemos ao pecado, é porque nós estamos num caminho que vai agradar ao Senhor. Então Saul, como rei em Israel, ungido, deveria ser um exemplo para Davi. Mas Davi é que foi um exemplo para Saul. E ali se leu do versículo 9 em diante, que não é o nosso foco, ele chama Saul e mostra, viu Saul, olha aqui, Deus te entregou nas minhas mãos, mas eu não fiz isso, ou seja, estou te mostrando a minha integridade. Versículos 6 a 8, ele confessa que ele pecou contra o rei e disse aos seus homens também, olha só, o Senhor me guarde que eu faça tal coisa, porque pesou no coração dele ter cortado o manto, que eu toque a mão no ungido do Senhor. E com essas palavras, Davi conteve os homens que queriam matar Saul e não permitiu que se levantasse contra Saul, e Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Então, ele pediu perdão para Saul e pediu perdão
para os seus homens naquela atitude que naquele momento parece intempestiva de cortar a orla, porque ele não precisava mostrar nada. É claro que ele deu um testemunho de integridade para Saul, preservando a vida dele, porque se fosse o contrário, Saul teria terminado com ele. E se o irmão for ver isso lá no capítulo 26, ele tem uma segunda condição. Quando Saul está com seus soldados, ele no acampamento adormece e ele vai lá e retira o bordão e a bica de água dele, e ele preserva pela segunda vez a vida de Saul e também devolve depois. Então, para mostrar o amor dele para com Saul. A atitude dele não foi de rebeldia, mas para mostrar que ele amava Saul. E é assim que nós devemos fazer. Por mais que as pessoas nos persigam, irmãos, mostrar a nossa integridade, o nosso amor para com elas. Bateu numa face e vai dar outra face. O Senhor Jesus Cristo nos ensinou a isso. É difícil? É. Mas quando nós somos íntegros, o Espírito de Deus nos controla, nós vamos fazer aquilo que agrada ao Senhor como salvo em Cristo Jesus. A nossa vida, muitas vezes, fracassa. Nós decepcionamos, por quê? Porque nós não queremos depender do Senhor. Mas nós devemos demonstrar integridade nas nossas atitudes. Mas alguém vai dizer, mas Deus não me escolheu para ser um líder, como foi no caso de Saul e depois Davi. Não importa. O salvo em Cristo Jesus tem que ter integridade, mostrar isso nos seus atos. Davi conteve, versículo 7, então, as pessoas. Por quê? Porque as pessoas viram também na vida de Davi a integridade. Porque se Davi não tivesse um domínio sobre aqueles homens dele, eles não teriam obedecido à liderança de Davi. A importância, então, irmãos, daquelas pessoas com que nós relacionamos, nos respeitem quando nós nos posicionamos a respeito de determinado assunto, porque nós somos íntegros. Provérbios 28, 28, quando os ímpios sobem, os homens se escondem, mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. As pessoas irão nos respeitar quando virem o nosso testemunho, a nossa ação com princípios bíblicos, né? Com princípios na palavra de Deus, porque é na palavra de Deus que eu encontro a vontade de Deus para a minha vida. E os métodos pelos quais, pelo Espírito de Deus, Ele vai me dar força para que eu possa controlar as minhas emoções e ser uma bênção ao invés de tropeço para o Evangelho. Então Davi confessou diante de Deus, diante dos homens e diante do Saul, aquele ato que num primeiro momento parecia ser inofensivo, mas que poderia manchar a sua vida de integridade. Não é errado o que ele fez, mas ele sentiu peso no seu coração. Durante a nossa vida cristã, irmãos, nós devemos ter esse pensamento que Davi teve. Sabemos que depois Davi pecou com Betseba, que trouxe consequências sobre a sua vida, porque é pecador como nós. Assim como poderá acontecer com a nossa vida algum pecado que vá nos afastar da comunhão de Deus, mas ele confessou, abandonou seu pecado, sofreu as consequências, foi um homem de Deus até o final da sua vida. E isso é um desafio para nós, não é diferente no nosso dia a dia. A integridade, então, é fundamental na vida do salvo em Cristo Jesus. Seja sincero para contigo, para com as pessoas e para com Deus, porque Deus vê a intenção do seu coração. Nós somos valiosos para Deus, mas para isso a nossa vida deve estar de acordo com a palavra do Senhor. Lembrar que Cristo pagou um preço muito alto, que foi seu sangue derramando pelos nossos pecados. Submeta a tua vontade ao controle do Espírito Santo que habita em teu coração. E aquele que não tem a Cristo como Salvador, talvez não domine seus sentimentos, talvez não tenha entendimento daquilo que a palavra de Deus diz a respeito das vitórias que pode ter em Cristo Jesus. Meu convite é para que tu possa, ou pelas redes sociais, ou pessoalmente nos procurar, para que tu possa entender na palavra de Deus como tu pode ser um vitorioso, um homem íntegro, não conforme os padrões do mundo, mas conforme os padrões da palavra de Deus, para que tu possa viver e servir a Deus de forma a honrar e glorificar ao teu santo nome. Sentimentos e paixões da carne devem ficar para trás, para a velha criatura, não para a nova criatura. Aquele que está em Cristo deve fazer aquilo que agrada a Deus. Então, que Deus, através desse ensinamento, essa lição profunda,
possa nos trazer entendimento e sabedoria para melhor servi-lo enquanto andarmos por esse mundo. Amém?